Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo para esse nosso estudo bíblico. Eu quero dizer assim que eu tenho tido uma grande alegria de repartir essa boa palavra de Deus e nesses dias que nós estamos reféns dessa quarentena, desse tempo aí onde a gente está impossibilitado de se reunir física e presencialmente, a gente tem a oportunidade de veicular por meio do YouTube esse estudo bíblico. E eu quero motivar você que tem nos acompanhado para inclusive falar para os teus amigos, falar para pessoas que você sabe que tem curiosidade, que tem perguntas acerca da Bíblia e das histórias da Bíblia. É um desafio bem interessante de a gente fazer esse estudo sistemático, capítulo por capítulo, verso por verso, e assim pegar conexões dos textos bíblicos de uma forma mais intensa. Porque quando a gente escuta uma mensagem ou lê uma mensagem, participa de um culto, ainda é bastante diferente do que aqui no estudo bíblico, porque aqui a gente consegue então olhar alguns detalhes que são diferentes e que chamam mais atenção exatamente pelo tipo de programação que é. Bom, hoje nós temos então o texto de Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38. Como de outras vezes eu não vou ler o texto, ele vai ser lido na maior parte durante a nossa exposição aqui. E então isso fica uma espécie de ganhar um tempinho aí. Vamos lá então. A partir do verso 26, então, nós temos agora a continuidade dessas, que eu tenho chamado assim, das preliminares do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo aquilo que estava ali antes, que faz parte daquela história que antecede o próprio nascimento em si. E hoje eu não quero seguir o protocolo, por assim dizer, que eu tenho feito nos últimos estudos, de olhar verso por verso. O estudo de hoje eu dividi em 3 temas, e em cima desses temas, ao redor desses 3 temas, eu vou então tentar olhar um pouco para esse texto. Vamos lá então. O primeiro assunto, o primeiro tema é a abrangência do agir de Deus. É isso que eu quero olhar então algumas coisas aí. E o que logo cai na vista quando a gente lê o verso 26, que nos diz que no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Se nós formos para a geografia bíblica, nós vamos então perceber que isso aqui é do norte, da região norte do país, do pequeno país de Israel. A abrangência do agir de Deus. O que se destaca ali é que Deus enviou o anjo Gabriel. Aí tem o nome da cidade, Nazaré, uma pequena cidade, uma muito pequena cidade, na verdade uma vila daqueles dias ali. O que o texto aqui descreve é muito diferente, e a gente precisa fazer essa conexão também, da situação anterior. E eu faço questão assim de sublinhar 3 grandes diferenças que a gente tem ali. O verso ainda diz que no 6º mês, isso significa no 6º mês da gravidez de Isabel, exatamente o texto anterior, quando a Isabel, a esposa do Zacarias, aquele casal de idade do qual falamos já nos últimos 2 estudos, quando essa mulher estava no seu 6º mês de gestação, então acontece o que está diante de nós para o estudo de hoje. E as diferenças são interessantes, né? Ali com o Zacarias, quando também tem essa aparição do anjo, exatamente também do anjo Gabriel, olha só, lá com o Zacarias foi na cidade de Jerusalém. Com a nossa amiga Maria, foi na pequena vila de Nazaré. A diferença é muito grande. Uma segunda diferença significativa é que com Zacarias,
A aparição do anjo, a manifestação do agir de Deus e a abrangência desse agir, ela foi no templo, num lugar público, ali onde as pessoas vinham para fazer suas orações, para adoração, para fazer as suas ofertas. E dali a experiência, o acontecimento vai para uma pessoa desconhecida, do público para o privado, por assim dizer. E uma terceira diferença: Zacarias era um sacerdote, Zacarias era um homem ligado ao ofício do religioso, e a Maria era uma pessoa simples lá na sua pequena vila de Nazaré. Então, por isso eu tenho e coloco esse tema da abrangência do agir de Deus. Deus age no lugar grande, na cidade, no lugar público, no templo. Deus age com a vida de um religioso, mas Deus também age no lugar pequeno, na vida de alguém anônima, como era Maria, lá na sua privacidade, lá na sua intimidade. Esse é Deus, esse é o agir de Deus, esse é o Deus que envia o seu anjo, tanto para uma quanto para uma outra situação. Uma reflexão que vale a pena a gente fazer aqui é quantos anos se passaram, a gente não tem essa conta exata, mas se passaram alguns séculos, mais de 5 com certeza, bem mais de 5, desde as primeiras promessas envolvendo a pessoa do Messias, até quando agora está o tempo desse Messias aparecer na história. E com certeza nesse tempo, muitas pessoas pensaram que o tempo já tinha demorado demais. Muitas pessoas, é possível também que pensavam até que Deus meio que se esqueceu das suas promessas. Mas a Bíblia diz que não é bem assim. E aí tem uma passagem em Gálatas 4 que diz que na plenitude do tempo, no tempo em que Deus julgou que era o tempo conveniente, ali então Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus cumpriu a promessa, e aquilo que antes era apenas promessa agora toma forma. O agir de Deus é visível então. A Isabela estava grávida já, fruto desse agir de Deus. O Zacarias havia ficado mudo, fruto de uma espécie de pequeno castigo de Deus para com ele. E o anjo anuncia a gravidez de Maria. Enfim, a abrangência do agir de Deus é bem visível aí. A aparição desse anjo, ela é resultado soberano do agir de Deus. O verso 11 diz que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. O verso 26 que nós lemos, ele diz que Deus enviou o anjo para uma pequena cidade ou para uma pequena vila lá que é Nazaré. Ou seja, Deus está no controle e estava e continua no controle de todas as coisas. E esse agir de Deus, ele não perguntou se o Zacarias merecia ou se a Maria eram dignos. Deus tem a prerrogativa de ele agir dentro da sua soberania, dentro do seu tempo, afinal de contas, ele é Deus. E a Maria, ela ouve então essa palavra quando o anjo diz para ela que ela é agraciada. Verso 28, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Isso significa que a Maria ouve da parte do anjo dizendo para ela que ela teve uma atenção especial de Deus na sua vida. E é especial isso, uma vez pelo que estava acontecendo, mas até eu diria assim, uma espécie de quebra de protocolo. Por quê? Porque a grande maioria das aparições de anjos na Bíblia, ela está reservada a homens. Temos bem poucas vezes onde aparecem mulheres. Esse aqui é um dos textos, e aí os textos da ressurreição também mencionam que o anjo apareceu a mulheres. Mas de resto, a grande maioria, eu não fiz um estudo aprofundado em cima disso, porque não é o centro desse estudo aqui, mas a aparição de anjos sempre, ou as aparições sempre envolvem a figura do homem. E isso também tem que ser sublinhado, e a Maria aqui nesse ponto, ela é essa pessoa então agraciada, que está recebendo o favor divino, a graça divina,
ela não pediu isso, mas aprove a Deus escolher aquela mulher naquele dia e para aquela tarefa que Deus então estava dando para ela. O que deve ser dito aqui, ligado a essa palavra agraciado ou agraciada, é que nesse momento, tecnicamente falando ou praticamente falando, começa o Novo Testamento. O Novo Testamento é chamado na história da teologia, é o tempo da graça, é o tempo onde o favor divino se manifesta para o ser humano, é o tempo onde Deus envia o Salvador. E esse tempo da graça começa exatamente exatamente dessa forma, com essa manifestação do anjo dizendo para Maria que chegou esse tempo. E ela é a primeira pessoa que recebe esse tempo da graça de Deus ali. Esse fato, esse fato da manifestação do anjo ainda tem dois outros detalhes que são importantes a gente lembrar. É que a Maria estava noiva, ou aqui como nós lemos, prometida em casamento a certo homem chamado José. Essa promessa de casamento era uma espécie de um pacto, um compromisso já com o valor de casamento. Então, daria para se comparar com uma espécie de noivado também, há textos inclusive que mencionam desta forma, mas então a Maria já tinha um contrato de casamento firmado, que tinha a validade do casamento. E uma outra informação bem importante desse verso 27, que a Maria era virgem, uma virgem prometida em casamento. Ela não morava junto, ela não tinha contato físico com o José. Eles tinham uma promessa e isso é especial por quê? E é isso que gera uma espécie de dúvida depois na Maria, porque a possibilidade de ela engravidar é zero, afinal de contas, ela era uma mulher virgem. E isso então faz com que a Maria tenha as suas perguntas, o que nós vamos tratar depois um pouco sobre esse tema. E olha só, isso é basicamente tudo que se diz da Maria. Onde ela morava, Nazaré, que ela era uma pessoa já comprometida, tinha casamento agendado, e ela era uma moça virgem. Ela não fala, a Bíblia não fala dos atributos, das qualidades, do que ela fez ou deixou de fazer. Eu não sei se o texto sagrado tem uma intenção com isso, me parece que tem. A Maria, além de ter sido agraciada, isso é uma prerrogativa divina, é algo que Deus escolhe para ela, mas a Bíblia não dá para Maria uma espécie de enaltecimento. A Bíblia não promove Maria a uma condição acima da média humana. Com isso, eu tenho a tranquilidade de dizer, e a tranquilidade mesmo de não estar de que alguém pudesse pensar que eu estou desfazendo, minimizando a Maria. Não. O que ela teve, o que ela fez, o que aconteceu com ela é único. Nunca uma outra pessoa fez ou haverá de fazer o que ela fez. De ter sido a pessoa que gerou e carregou o Salvador no seu ventre por 9 meses e colocou ele no mundo. Mas a Bíblia não coloca a Maria num pedestal, enaltecendo ela de alguma maneira. Parece mesmo que a Bíblia quer preservar essa mulher de que ela ganhe atributos de veneração ou de enaltecimento além do humano. O especial em Maria é o que ela fez, ou o que Deus fez com ela, de ela ter trazido o Salvador ao mundo. Isso é o grande destaque do texto. A aparição do anjo, ela está perfeitamente integrada com todo esse detalhe do agir de Deus, porque é Deus que tem tudo isso no controle, é Deus que decide quando enviar aquele anjo e o que ele deve fazer. Falando nisso, eu quero dizer 3 coisinhas aí sobre, 3 coisinhas, modo de dizer, né? Sobre a questão dos anjos ou dessa figura espiritual. Enfim, anjos são seres espirituais, criados por Deus, a serviço de Deus,
com funções, tanto no mundo celestial, quanto também no nosso mundo terreno. Anjos apareceram desde o Antigo Testamento, há muitos textos que apontam sobre isso. Mas também, enfim, não é o nosso tema do estudo de hoje, mas eu pensei que a gente precisa dar essa palhinha aí para essa questão. Esse é um dos casos, o caso de Zacarias e Isabel foi outro caso, mas aí temos outras histórias desde Gênesis 18, onde aparece um trabalho, um ministério de anjos, 1 Reis 19 com o profeta Elias, lá em Gênesis 18 é com o Abraão, em Mateus 28, quando os anjos anunciam a ressurreição, e em Hebreus 1,14, ele então fala um pouquinho do que são os anjos e o que eles fazem. Só para a gente ter uma pequena noção do ministério desses seres celestiais. Essa é a primeira parte. Eu agora quero olhar uma segunda parte que fala então, ou que eu quero falar um pouquinho da dimensão do falar de Deus. Na primeira parte nós tratamos da abrangência do agir de Deus, e agora eu quero olhar um pouquinho sobre a dimensão do falar de Deus. E isso eu penso assim de atrelar nesse tema aqui basicamente a fala do anjo, ou grande parte da fala do anjo que está ali com a Maria. Quando o anjo então diz que a Maria é agraciada, ou seja, que ela está sendo vocacionada para uma missão além de especial, então essa é a marca ali. E o que a gente lê a seguir no verso 29 é absolutamente normal, absolutamente normal. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. A palavra absolutamente perturbada, ela significa que ela ficou em completa confusão. A sua mente, a palavra no original tem esse sentido, a sua mente ficou perturbada, ficou confusa, ela não sabia o que fazer com isso. Afinal de contas, até eu penso assim que também a sua juventude, a sua tenra idade ajudou para isso. Ela não tinha lá grandes experiências de vida, nem de vida religiosa, até por ser mulher, e a mulher estava mais distante da vida religiosa. Então, de repente, e por isso já destaquei antes também que são poucas as aparições de anjos a mulheres, então todo esse conjunto faz com que ela fique confusa em seus pensamentos, em sua mente, e por isso diz bem claro que ela ficou pensando no que pode significar tudo isso. E eu consigo imaginar, isso é tudo muito rápido, numa fração de segundos ou de poucos instantes, a Maria precisa processar essas informações todas aí. E o que o anjo diz? Não tenha medo, Maria. O que ele quer dizer para ela é não continue no medo. Eu já mencionei há pouco, ela estava confusa, ela havia ficado perturbada, a sua mente está girando, por assim dizer. E então o anjo diz para ela, Maria, não continue no medo. Bom, se é que ele diz isso para ela, e como de fato diz, está escrito aqui, então ela tinha entrado nesse viés, nesse caminho do medo, e o anjo está dizendo, saia desse caminho, porque eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho algo bom para você, saia desse gueto, saia desse mundinho do teu medo aí. E aqui eu quero lembrar um pouquinho, e isso eu penso que é muito importante, de a gente levar isso a sério e rebuscar isso do último estudo. Se você assistiu o último estudo que a gente fez aqui, você vai lembrar que em dado momento, já mais no começo do estudo, eu falei um pouquinho sobre essa questão do medo diante do divino, diante do misterioso, onde eu mencionei algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que reagiram de uma forma muito temerosa, com muito temor, em função do divino que se manifestou para elas, né? E eu penso que dá para incluir Maria aqui também, quando o anjo diz, não temas, né? Por quê? Porque aquilo que Deus estava trazendo à tona era algo bom. E essa postura de temer a manifestação do divino, ela é igualmente salutar. Nós não podemos perder de vista que nós somos criadores, aliás, criaturas,
criaturas e Ele, Deus, é o Criador. Nós não podemos perder de vista que Deus, tendo nos feito seus filhos em Jesus, isso não nos faz pessoas que têm alguma coisa em especial em si mesmos, uma pequena porção de divindade e que nos daria então uma espécie de qualificação diferenciada diante de Deus. Ok, nós podemos chamar a Deus de Pai, mas nós não somos pequenos deusinhos. E a nossa relação de temor para com Deus, ela precisa continuar, porque afinal de contas Ele é Deus e nós somos suas criaturas. E é assim que deve ser. Outra coisa que eu quero destacar aqui é naquilo que o anjo diz para ela no verso 32. Quando o anjo diz que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aliás, eu pulei o 31, né? Eu pulei o 31. Voltando aqui, verso 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Então essa é a notícia. E é isso que depois nós vamos tratar ainda, mas é isso que deixa a Maria, eu diria assim agora, sem chão debaixo dos pés. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ou seja, o nome Jesus significa Jeová é o Salvador. Ou seja, Deus, Jeová, como os judeus diziam, ele está interferindo de forma salvadora na história. E aqui se cumpre a palavra de Isaías, capítulo 7, verso 14, onde diz que a virgem vai engravidar e vai gerar um filho. É interessante como Antigo e Novo Testamento vão se fechando nessa história do cumprimento das promessas de Deus. Agora então o 32, que eu já havia dito antes, então ele menciona aqui o verso 32, ele será grande, Jesus no caso, aquele que vai ser gerado por Maria, e será chamado Filho do Altíssimo. E aí eu tive pensando um pouquinho nessa questão da grandeza de Jesus. A grandeza de Jesus, certamente a Maria não entendeu isso na sua totalidade. Eu penso que durante toda a sua vida, ou durante toda a vida de Jesus, seus 33 anos, a Maria teve que ir convivendo com a grandeza daquele seu filho. E eu penso assim que seguidamente, como a gente diz sempre de novo, a Maria ela via histórias, ela sabia de histórias, ela experimentava histórias especiais com o seu filho, com o Salvador, com o Filho de Deus, onde ela ia comprovando durante a vida aquilo que o anjo disse para ela, quando falou de que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. A grandeza de Jesus a gente vê naquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Confira isso na sua Bíblia. Aliás, 5 a 11, Filipenses 2. Ali então Paulo detalha um pouquinho o que é essa grandeza de Jesus. Enquanto eu fazia esse estudo durante o dia de hoje, eu lembrei de uma fala de Napoleão Bonaparte, que viveu há 200 anos atrás, quando ele disse o seguinte, e ele falou dele e de outros grandes imperadores, ele disse: Alexandre o Grande, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas a base do que firmamos as criações do nosso gênio? A base da força, ele disse. E aí a conclusão dele que é impressionante. Ele diz: só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor. E até hoje, milhões de homens morreriam por ele. Ali está a grandeza de Jesus, ou ali também está a grandeza de Jesus. Um imperador que reconheceu a grandeza do seu império, sim, reconheceu a grandeza de outros homens da história também, mas ele diz, em Jesus tem uma grandeza totalmente diferente. Ok, vamos adiante. O anjo falou dessa grandeza de Jesus, e isso a gente pode conferir em cada página do Novo Testamento.
E se a gente para pensar um pouquinho, essa grandeza de Jesus fez com que os 3 reis magos, por exemplo, saíssem lá do seu lugar onde viviam, procurando o recém-nascido rei de Israel. Mas esse rei recém-nascido era uma criança. Mas ali já tem evidências muito claras da grandeza desse Jesus. Herodes, temeroso com esse que estava nascendo, quer matar essa criança recém-nascida. Por quê? Porque ele sabia da grandeza, ou pelo menos desconfiava de alguém que nasceu ali. Podemos olhar para os evangelhos, cada página, os milagres, toda a história, tudo que Jesus fez e deixou de fazer, ali está a grandeza dele. Quando ele foi para a cruz, o que o livro de Atos conta, a fundação da igreja, as viagens missionárias, a grandeza de Jesus está ali. Quando lemos as cartas que Paulo, que Pedro, que João escrevem, a grandeza de Jesus levou vidas a serem transformadas, mudou o destino eterno de pessoas e o destino terreno também. E quando lemos o Apocalipse, ali a grandeza de Jesus vai fechar a história. E isso é o que o anjo diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então essa grandeza está muito, muito bem fundamentada na história. Eu quero terminar de falar dessa grandeza lembrando do que nós lemos em Hebreus 2, quando o escritor de Hebreus diz que nós faremos bem se ouvirmos a palavra do Senhor, se ouvirmos das grandezas deste Senhor. Então, a boa coisa, ou a melhor coisa que podemos fazer para nós mesmos é ouvir o que Deus tem a nos dizer mediante a grandeza do seu Filho, do seu enviado, do Salvador, do único e suficiente Salvador. Agora tem então a questão da Maria, verso 34. A Maria então pergunta: como acontecerá isso? Nota a questão ali. A gente poderia dizer que a Maria ficou em dúvida. A gente lembrou, eu quero lembrar o que eu disse lá em cima, ou um pouco antes, quando ela ficou confusa, quando ela ficou perturbada nos seus pensamentos e ficou pensando no que significa aquela saudação, e o anjo diz para ela: saia do teu medo, Maria. Então agora o verso 34 diz, conta para nós, que a Maria tem a pergunta não o que, mas ela tem a pergunta do como, e isso é bem interessante. Por que é interessante? Porque ela não duvidou do anjo, ela não duvidou da notícia, ou o que ela acreditou, ou seja, o que é a gravidez, eu vou ficar grávida. Isso estava resolvido para ela. Só que o que ela não conseguiu entender foi o como dessa história. E daí então o anjo responde para ela, aliás, o como está ligado, né? Como? Porque afinal de contas eu não tenho envolvimento com o meu noivo, com o meu namorado, enfim, com o meu noivo, eu sou virgem. Então o como era naturalmente óbvio, porque ela não poderia ficar grávida e ela só quer saber isso, como é que isso pode acontecer então? Então vem a resposta do anjo que diz o verso 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá você com a sua sombra. Assim, isso aqui é muito importante, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui está a razão do porquê Jesus é chamado de Filho de Deus ou de alguém que tem a natureza divina. Aqui está a questão, a razão de a gente dizer que Jesus não teve pecado, não cometeu pecado e não teve a intenção de cometer pecado. Por quê? Porque ele era santo, porque ele não foi gerado pela presença masculina, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi gerado pelo próprio Deus, ele tinha, Jesus, uma natureza santa, e essa natureza santa que se manifesta e coloca uma semente, por assim dizer, uma semente masculina no ventre de Maria, e ela vai gerar então o Filho de Deus, aquele que é verdadeiramente Deus por causa exatamente disso, e é verdadeiramente homem, porque nasceu
como nascem todas as pessoas, como vem ao mundo cada ser humano. Então esse era exatamente o Senhor Jesus. E a fala do anjo, ela encerra no verso 37, quando o anjo então diz para ela: pois nada é impossível para Deus. O verso 36 ainda faz uma pequena alusão a Maria, que o anjo mencionou, aliás, a Isabel, que o anjo mencionou a Isabel e tal. Já falamos desse assunto nos últimos estudos sobre a gravidez da Isabel. Ali apenas então aparece, ou agora aparece, a informação para Maria acerca da gravidez da sua parente, supõe-se que eram primas, né? Mas nada é impossível para Deus. O Deus do impossível criou o mundo do nada. O Deus do impossível criou todas as coisas sem matéria-prima. O Deus do impossível fez histórias e mais histórias no Antigo Testamento. O Deus do impossível transformou pães e peixes, depois por meio de Jesus, em comida para milhares de pessoas, tirou pessoas da doença, do caixão, enfim, esse é o Deus do impossível e é isso que a Maria ouve, e é isso que com certeza dá segurança para o seu coração, para os seus pensamentos, que suponho eu a essas alturas já estavam acalmados e tranquilos, porque o anjo tinha dito: não temas, e ela ouviu aquilo. A última parte, bem breve agora ainda, eu quero lembrar o verso 38, quando a Maria então responde para o anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O anjo então voltou para onde ele veio, para junto de Deus, lá para a glória, para o mundo celeste. E a Maria então disse essa frase: sou serva. O sentido disso no original é escrava. Então a Maria está dizendo: está aqui a tua escrava, Deus, está aqui alguém para cumprir a missão. A Maria foi chamada de agraciada, ou seja, agraciada, já falamos, é alguém que recebe uma incumbência especial de Deus. Ela tem esse privilégio de receber essa tarefa. E ela diz então: que aconteça comigo conforme a tua palavra, ou seja, se eu sou agraciada, então conte comigo, então estou junto, então que na minha vida aconteça o desfecho das tuas promessas, do teu agir, que na minha vida aconteça tudo aquilo que o Senhor tem planejado. É isso que ela está dizendo para Deus. E a Maria tem essa disposição para ouvir Deus falando. E é exatamente isso, e com isso eu quero encerrar esse estudo, né? Temos ali a abrangência do agir de Deus, temos essa dimensão profunda do falar de Deus, mas não é que não adianta, mas o agir de Deus e o falar de Deus, eles farão sentido na minha vida quando ecoarem, quando reverberarem no meu coração. E nós temos a liberdade de fazer Deus ficar mudo, de fazer com que o agir de Deus se torne alguma coisa que a gente não percebe. A gente pode ficar mudo e cego diante do falar e diante do agir de Deus. Não foi o que a Maria fez. Ela disse: aqui está a escrava do Senhor, aqui está a serva do Senhor, e por assim dizer, com a palavra bem minha, ela está dizendo: eu estou dentro, estou junto, eu estou aqui para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Deus só tem o seu agir em nós e êxito no seu agir em nós, não que Ele não possa nos dobrar, Ele pode, mas Ele nos dá a liberdade de a gente ouvir quando Ele fala e de a gente ver e acolher quando Ele age. E é isso que eu desejo para você também. E eu tenho já deixado nos últimos estudos também um assunto para a gente remoer um pouquinho. Duas questões. Como a gente lida com o verso 37, quando fala de que Deus é o Deus do impossível? Todos nós temos as nossas complexidades, temos as questões difíceis da nossa vida, sejam dentro ou fora da família, no trabalho, nas relações, enfim. Como a gente lida com isso? Nós confiamos de que Deus é o Deus do impossível nas nossas complexidades?
E uma segunda questão, a questão da disposição de ouvir e obedecer. Isto foi fundamental para Maria, aliás, é fundamental para toda a humanidade, porque ali nasceu o Salvador. Mas essa disposição de ouvir e obedecer, isto é fundamental para ti e para mim também. Ouça e obedeça. Eu vou dizer a mesma coisa para mim, eu devo ouvir e obedecer. E que Deus nos abençoe. Grande abraço para você.